Já voltamos com Saúde e Bem-Estar, que figura, né? Fiquei emocionadíssima com ele. A gente vê como a vida é bonita, né? Quando as pessoas têm a oportunidade de viver bem, estilo de vida. E às vezes com coisas tão simples, né? Imagino que naquela época quantas dificuldades no passado. E hoje quanta facilidade não tem. As pessoas muitas vezes não dão valor às coisas simples para viver bem. Já estou do lado do doutor Hernani Pinheiro, adoro trazer ele também. Eu sei que a agenda dele é puxada pra caramba, mas muito bom ter ele aqui. Tudo bom, doutor Hernani? Tudo bem, Zé? É um prazer estar aqui falando com você e todos que nos veem. Estou me sentindo positivo e pressentindo que algo de bom acontecerá em breve em nossas vidas. Se Deus quiser, a gente tem que falar essas coisas positivas mesmo. Depois de uma entrevista como essa com o seu Edilon, de 105 anos, a gente fica pensando assim, meu Deus, na minha como é que vai ser o futuro da minha filha? Será que eu vou estar acompanhando? Já com tataraneto ele. E outra coisa que eu já queria perguntar logo de cara. Por que a gente vê hoje tantos jovens se perdendo e se depara com o seu Edilon com 105 anos, né? O que ele teve de tão diferente? Claro, é a Zézia que pergunta boba. Os tempos eram outros. Por isso que ele está completando 105 anos. Mas quantos já se foram também e não mantiveram isso? Não é verdade que os tempos eram outros, porque a média de vida tem aumentado nos últimos anos. Antigamente, essa média era baixa porque morriam muitas crianças. Os cuidados com hidratação não eram os mesmos. Mas, e por que será que o senhor Odilon tem um envelhecimento bem sucedido? É assim que a gente chama hoje. Na psiquiatria positiva, que eu tenho estudado recentemente, o envelhecimento bem-sucedido, ele tem várias características, mas a principal característica de uma pessoa que tem longos anos e que vive bem, saudável, é a boa qualidade dos seus relacionamentos pessoais. Então, preste muita atenção. Você tem que saber como falar com as pessoas, como se relacionar, você tem que ser diplomático, você tem que ser educado, tem que ser simpático. Você tem que sorrir e elogiar o mais possível, porque o mundo já tem críticos demais. Então imagine, quando você tem tensão muscular, dor de cabeça, não dorme bem, você tem obesidade, tem depressão, tem ansiedade, a maioria desses problemas surgem por conta de relacionamentos mal sucedidos. Quando você é idoso, se perguntar ao senhor Odilon, com 105 anos, o que é que o senhor mais tem a contar de que foi bom em sua vida? Certamente ele falará das relações pessoais. Ele lembrará de pessoas que ele gostava, de parentes que já se foram, de pessoas com quem ele teve amizade. Ele não vai falar de um bem material que ele comprou ou de coisas desse tipo. Ele sempre vai relacionar ao interesse que ele teve pelas pessoas, porque isso foi o responsável por ele ter uma vida longa e saudável, ou seja, um envelhecimento bem sucedido. Pois é, você percebe que ele fala de como ele começou a trabalhar, né, que foi tirando uma barba de um vizinho. Do primeiro livro que ele viu com 13 anos, ele lembra que foi um romance, quer dizer, são coisas, detalhes, que é o lado da saúde emocional. Não foi alguém que comprou alguma coisa e deu para ele, né? Ou ele adquiriu. Não, foi tudo coisas que marcaram a saúde mental dele e também a parte emocional. Ele falou das suas conquistas, por exemplo, eu aprendi a ler sozinho. Eu construí a minha profissão. Eu vim de um lugar que estava em muita dificuldade e consegui ser bem-sucedido. Eu tenho filhos formados e tudo mais. Essa história toda que ele conta é a história de vida. Você tem que ter uma noção histórica para que você se sinta mais feliz. Por exemplo, eu vim daquele lugar, aqueles meus avós, eles viveram em dificuldade e conseguiram me construir dessa forma. E eu sou o responsável por dar vida a esses netos e bisnetos e tataranetos. Quando você tem essa noção histórica, você se sente pertencente ao mundo. Você é importante, você se considera, a autoestima está elevada. E isso são fatores importantíssimos para você construir uma vida longa e saudável. Pois é, chegou uma pergunta aqui. Zézia, parabéns pelo programa de hoje, que entrevista incrível. E pensar que muitos jovens hoje chegam aos 30, 40, quase 50 anos, podemos dizer assim, que já não é tão jovem, sem saber nem o que fez pela vida.
E é verdade, é o que mais acontece, né, doutora Hernani? É o que mais acontece, porque imagine, uma pessoa como essa, ele tinha tempo para se relacionar e pensar sobre a vida dele. Hoje o jovem, quando acorda, já coloca um fone de ouvido, aí acessa o Facebook, olha o videogame, liga a televisão. Ou seja, ele não tem tempo para pensar por meios próprios, ele recebe informações prontas. Hoje você conversa com um jovem, você percebe que ele não tem informações, são as informações que tem ele. Pessoas ativistas que brigam por ideias contra pessoas, machucam as pessoas por causa de suas ideias. Então, perceba, ele não tem informações, são as informações que tem ele. Isso é muito perigoso, você viver em função de um grupo, de uma ideia, de uma informação, e não você ter a sua própria história, você construir os seus próprios conhecimentos. Por exemplo, o seu Odilon é uma pessoa única. Você não encontra uma pessoa dessa forma. Agora, hoje, eu encontro 100 jovens do mesmo jeito, se eu quiser. Eu encontro um jovem, ele tem a mesma roupa, ele tem a mesma conversa, os mesmos assuntos, eles assistem os mesmos filmes, eles são pessoas iguais. Eles não têm a individualidade. E você ser individual, ser único, é importante para a sua satisfação. No decorrer dos anos, você se sentirá completo, importante, valorizado, porque você é único, você é um indivíduo. Então, você não deve se apegar demais a grupos, a ideias. Você tem que ser uma pessoa única. Assim, você se diferenciando vai ser interessante aos outros e a você mesmo e viverá com mais saúde física e mental. Olha que interessante essa questão que você colocou agora de serem iguais. Como a gente percebe isso no dia a dia, até os trejeitos, né? E outra, e às vezes esse jovem... ou o jovem adulto também, que a gente vê a onda do adulto indo demais agora. Porque antes dizia assim, não, tá assim porque é adolescente, é pré-adolescente, isso vai passar. Mas a gente percebe os adultos muito iguais também. Tanto no profissional, que não quer se destacar, ali tá bom, se acomodou, ficou. Em relacionamento, pior ainda, que a gente percebe que os relacionamentos hoje é um fracasso atrás do outro, porque não há um diferencial, há o igual. Você encontra pessoas com 40 anos morando com os pais. Você encontra pessoas com 50 anos, por exemplo, vivendo como uma pessoa de 30 ou 25. Ele vai na academia, aquela pessoa que está na academia de 25 anos, olha para aquela pessoa que tem 50 anos e parece que não tem futuro. Porque aos 50 anos, aquele jovem de 25 vai ser do mesmo jeito. É a mesma coisa. E, no entanto, no passado, uma pessoa de 50 anos, ele tinha tomado outra postura na vida. Ele era o sábio, ele era o padrinho, ele era o orientador. Ele era uma pessoa que os outros buscavam para perguntar a respeito de como saber viver melhor. E, no entanto, hoje, o jovem não tem a quem perguntar. Porque como é que eu tenho 20 anos, vou perguntar a um homem de 55 como viver, se ele vive igual a mim? Ele frequenta a academia, ele veste as mesmas roupas, eles têm o mesmo discurso, né? Então, você que está envelhecendo, você tem que adquirir maturidade, sabedoria, porque você tem um outro lugar, uma outra posição na sua família, na sociedade. Você não pode se comportar como uma pessoa de 20 anos, porque senão quem tem 20 anos vai pensar, eu não tenho futuro, porque daqui a 30 anos eu estou igual exatamente como estou hoje. Agora, doutora Hernani, vou puxar o seu gancho aí. Obrigada, Anchieta, está nos acompanhando. Esse cara, que programa emocionante. Gostei demais, está me parabenizando. Obrigada, Anchieta, pela sua audiência também. Quando a gente fala na questão de maturidade, pessoas dizem, você não tem maturidade para fazer isso. Aí a gente escuta também homens dizer assim, e mulheres, eu não tenho maturidade para casar. Eu vou terminar a faculdade, então, eu não tenho maturidade para fazer um mestrado agora. Quando é que a gente tem maturidade? E a gente vê pessoas, às vezes, que muito jovem também amadurecem por conta do sofrimento. E a pessoa diz, menina, fulano, desde os 15 anos de idade, já tomou conta da casa, cuidou dos irmãos, perdeu o pai, se virou, e é gente do bem. Você viu a história dele aí, do seu Odilon, a segunda esposa, ele casou com 15 anos. E era irmã da ex-mulher dele. E ninguém se traumatizou, ninguém sofreu bullying, não foi violência, a família foi se construindo. Você só vai ser forte se você sofrer. Não há como você crescer, se tornar uma pessoa corajosa e com força, se você não passar pelas dificuldades da vida. Então, um pai, uma mãe que vive protegendo a todo instante, evitando que o filho entre em conflitos, evitando que ele tenha independência, ele vai construir um filho geralmente histérico, infantil, mimado. Aquela pessoa que vive brigando, com ativismo, com confusão, ao invés de se responsabilizar totalmente pela sua vida. Por exemplo, quando a esposa do seu Odilon casou com 15 anos, ela ela se responsabilizou totalmente pela sua vida. Ela foi criar os filhos, tomar conta da casa, e tinha 15 anos.
E hoje, com 15 anos, você está berrando aí na internet, xingando as pessoas, apelidando, denigrindo outras, né? Arranjando inimizades e fazendo aquilo que mais piora a qualidade de sua vida, que é você ter relações interpessoais desagradáveis. Você tem que ter inteligência social, você tem que saber lidar com as pessoas. Você tem que ter calma, tranquilidade, saber abordar, saber responder, apertar a mão, ser gentil, ser cordial e não xingar, não apelidar, que é muito o que acontece hoje. E as pessoas vão se construindo de uma forma desagradável, de difícil contato. Eles se isolam porque também os outros não querem contato com ele, em parte. Então, é preciso que você seja maduro. E uma parte da maturidade é você se policiar, você se perguntar, será que eu estou agindo corretamente nessa minha relação social? Será que eu estou publicando, compartilhando coisas boas, agradáveis na minha rede social? Ou eu xingo, apelido e coisas desse tipo? Então, você tem que dedicar um tempo para a sua observação pessoal, o seu autoconhecimento. Pergunte-se a todo instante, como eu posso fazer agora para ser uma pessoa melhor hoje? Pois é, e essa questão mental, da gente cuidar da nossa mente, da nossa memória, é tão importante para a nossa saúde que vocês não têm noção. A gente percebe de pessoas que muitas vezes abandonam, inclusive o que já começou, porque outra vez deu um pitaco, deixou para lá, não quis. O cuidar de uma família hoje, a gente está vendo que é cada vez menor o número de filhos que as pessoas têm, né? Naquela época, 21 filhos. Né? Tem famílias que teve... seu Getúlio teve aqui semana passada, também disse que o pai teve 21 filhos. Quer dizer... Além de ter essa responsabilidade de formar outros cidadãos também, eles viviam bem, existia o amor, existia o carinho, o conversar, o preparar uma comida um para o outro, né? Se você prestar bem atenção, nessa época dele, que ele era jovem, os filhos, eles eram iguais aos pais. Eles tinham a mesma cultura, escutavam as mesmas músicas, liam as mesmas coisas, eram as mesmas conversas, se vestiam da mesma forma. Então, não havia essa briga tão grande das gerações. As pessoas se respeitavam. Eu lembro que o meu bisavô morreu em 1949, sem se aposentar. E ninguém se queixou disso, ninguém sofreu. Era uma família humilde aqui no sertão. Ninguém se revoltou porque ele morreu sem se aposentar. Hoje, quando se fala em reforma da Previdência, é uma confusão, o povo com medo. Quer dizer, onde está a força e a coragem desse povo? Será que eu vou viver em função de uma coisa distante de mim? Será que eu vou me amedrontar? Covarde, né? Meu avô morreu na miséria e não teve nada, morreu idoso, a família cuidou, era assim que era no passado. Ninguém se desesperava por isso. Hoje as pessoas com uma coisa mínima sofrem imensamente, porque não tem força, não tem a determinação, não tem a coragem para seguir em frente, apesar das dificuldades. Por exemplo, o senhor Odilon nunca pensou, ai meu Deus, eu não posso ter mais do que 2 filhos, porque é difícil a vida, como é que eu vou criar? Não, ele simplesmente teve e encontrou os meios para educar todos os 21 filhos. Pois é, e educar de forma incrível, viu? Eu fiquei muito emocionada, não só pelas palavras dele, mas a gente vê a presença dele muito boa, saudável. Você percebe no semblante da pessoa que não é, 105 anos, é velhinho, caquéticozinho, não vai saber falar. Não, todo vaidoso, né? Uma vaidade limpa, boa, que você percebe que ele respeita a idade dele, nada de exagero. É uma coisa muito simples. Natural. Natural. Isso é importante. Respeitando, sabe, o que ele é hoje. Não quer atropelar nada, nem quer voltar, nem quer ser o jovem de antes. Não. Esse é um ponto importante para a construção da nossa saúde mental. A aceitação. Eu aceito as coisas como são. Eu não me revolto. Se você aceita, você tem a tranquilidade, a serenidade, a paz de espírito. E isso constrói uma vida melhor. Quando você se determina a viver a vida nas condições que elas lhe foram dadas, você vive com mais satisfação, com mais felicidade, com a noção de que você tem um bem-estar subjetivo. Aquilo é o que importa para você. Aos olhos de outros, talvez veja alguma dificuldade, mas ele viveu isso com naturalidade, ele construiu a sua própria história. Ele não foi ler a biografia de outra pessoa, eu quero ser desse jeito. Não, o senhor Odilon é único. É único, realmente. Vamos para o intervalo rapidinho, no retorno a gente volta ainda com o doutor Hernani aqui. Você pode mandar sua mensagem através do 988028941. A gente está falando da importância da gente ter qualidade de vida, estilo de vida, seja qual for a idade. Tá, estava com 10 anos agora, que maravilha. Como é que está o estilo de vida do seu filho? Eu tenho 80 anos, estou lhe assistindo. Que maravilha também. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia. A gente volta já já.
saúde e bem-estar.